Eu queria pedir para o senhor que partilhasse com a gente um pouco da sua história vocacional. Como o senhor descobriu esse chamado para ser padre? Muito bem. Primeiro, relacionado às minhas atribuições, né? Porque, de fato, eu só sou padre. Na realidade, eu sou um filho de Deus e padre. Pronto, são as duas coisas. Os outros é mais uma relação de Estado, né? Por derivação, um filho de Deus também sempre é filho daquela que é a mais amada de todas as mulheres, depois de Nossa Senhora, né? Que é a própria mãe. E a isso já basta a minha definição. As outras são atribuições, são exercícios que, ao longo deste momento, ou anterior a este momento, e ainda no futuro, irei exercer como sacerdote e diante de minha vida cotidiana. Então, a minha vocação, ela sempre acredito que foi o maior milagre da minha vida. Se eu acredito em um milagre, e obviamente eu acredito, mas sempre é uma hipótese, né? Ainda não foi reconhecido pela igreja, então ainda estou na hipótese de que foi um milagre. O maior milagre da minha vida, de fato, é a minha vocação, porque desde o início eu sequer poderia imaginar que um dia Deus poderia me chamar para ser padre, além de que eu acreditar que Deus me chamaria para o sacerdócio. Então, desde a infância, tive uma vida católica não tão frequente, né? Fiz o batizado, a primeira comunhão, não é à toa que só fui fazer crisma aos 20, 21 anos de idade. Então, minha família sempre foi um católico de ir à missa, ou talvez o sétimo dia, o casamento. E minha avó é que, de fato, tinha uma vida espiritual muito forte, né? A mãe de minha mãe, a vovó Maria do Socorro, mas morreu, faleceu já quando eu era adolescente. E desde então vivi como um jovem normal, praticamente, né? Seguindo o exemplo, o modelo e testemunho do meu pai, que de modelo, exemplo e testemunho não era muito cristão. Já que meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos de 6 para 7 anos. Então, eu gostava muito na realidade, já estava no DNA, né? A questão da bebida nem tanto, mas de ter relacionamentos, até os meus 20, 21 anos, eu não queria casar, mas queria aproveitar muito essa vida livre, digamos assim. E fui num encontro de jovens, na paróquia onde meu tio Gustavo, irmão de minha mãe, fazia parte, na paróquia de Santa Terezinha, que eu pude não só acreditar que Deus existe, mas reconhecer que a grandeza dele só teria como resposta na minha vida se eu me entregasse a ele. Foi muito radical, até mesmo porque estava fazendo filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma filosofia, obviamente, voltada apenas para o conhecimento, e a investigação filosófica já tinha se enraizado em mim de tal modo que acreditar, ter confiança e desenvolver um conceito, uma dinâmica de conhecimento só me fazia reforçar e fortalecer algo que, na minha consciência, era algo verdadeiro. E quando eu passei a acreditar em Deus, de maneira quase que por um milagre, eu passei a desenvolver a ideia de que, se ele existe, eu deveria me entregar totalmente a ele. Então, desde aquele primeiro momento de conversão, ou de reconversão, ou de reencontro com Deus, eu passei a acreditar em uma vocação que ainda não sabia nem o que era, porque não sabia nem o que era padre também, não sabia falar no altar. Então, era algo muito distante, né? E normalmente, né, para a maioria dos católicos, o padre
é algo muito distante da realidade, né, do cotidiano. Isso, obviamente, até para um processo vocacional também é um pouco difícil. Mas acreditei, mesmo ainda sem saber como proceder tudo isso, né? Conversei uma vez, duas vezes, três vezes com meu paro, até que depois de algum tempo ele me disse: olha, eu só acreditei em você depois da terceira vez, mas eu acho que ele não acreditou não também. E todo esse processo me fez conhecer outras congregações religiosas, né? Outros encontros de jovens, depois fiz o acampamento de jovens do Shalom, fiz o seminário de vida no Espírito Santo, e justamente num acampamento onde eu já era craque, né? Desde os 13 para os 14 anos eu entrei no movimento escoteiro, então foi algo muito providencial na minha vida, esse acampamento, e que só fez reforçar a, a existência de Deus nas atitudes, porque uma coisa é pensar que Deus existe, outra coisa é viver como se Deus existe, né? E mais ainda, uma coisa é acreditar na vocação, a outra é viver como se essa vocação de fato fizesse parte de minha vida. Tudo isso é uma construção, na realidade, que não se dá e não cessa, melhor dizendo, só quando de fato a igreja reconhece que nós temos vocação e por isso somos ordenados. Além do momento da ordenação, existe todo um contexto no qual a crença em Deus e a relação com Deus vai aumentando. Como eu acreditava no início do meu processo vocacional, que bastava a imposição das mãos, e aí eu já era santo, né? Já estava levitando. Ia celebrar a missa como o Papa, como o São Padre Pio, né? Mas é isso. Esse é um pouquinho do início de tudo. Interessante. E no tempo de seminário, o que mais te marcou? Falhou um pouquinho aqui, não deu para ouvir. Só entendi o final que mais te marcou. Isso, o que mais te marcou no tempo de seminário? Para eu chegar no seminário, foram 8 anos de história, né? Desde o início do meu processo vocacional. Foram 5 anos, né? Desde o início do meu processo vocacional até ingressar no seminário diocesano, eu passei pelo menos por umas 2 ou 3 comunidades religiosas fazendo experiência, além daquelas outras que conheci ao longo do caminho. E só em 2005, né? Isso tudo começou em 2000. Tive em 2001 a graça de conviver com o Padre Paulo Ricardo. Tive a possibilidade de entrar no seminário diocesano, o arquidiocesano de Cuiabá. Fiz todo um processo vocacional com ele, fui aceito. Depois houve uma reviravolta por parte do acesso a jovens que eram de outras dioceses, né? E aí teve essa dificuldade lá em Cuiabá. Então, foram caminhos que se desenvolveu ao longo de minha vida e que só fez eu crescer mais na maturidade e na convicção de que Deus me chamava para ser padre. Além de que ainda tive, ao longo do processo vocacional, um discernimento não tão positivo de 5 bispos. 5 bispos poderiam ter me feito desistir. E desses 5, um me aceitou depois e tive mais 1 ou 2 bispos que me auxiliaram a manter nesse processo vocacional. Então, dentro do seminário, que não passei muito tempo, né, devido ao fato de já ser formado em filosofia, eu iria passar um tempo curto dentro do seminário e, providencialmente, passei apenas 3 anos e meio dentro do seminário. 1 ano e meio Então, o que mais me marcou no curto tempo que eu passei no seminário, na realidade, foi um crescimento humano que eu tive, né? Porque
por mais que o seminário seja praticamente um lugar onde deveríamos nos sentir como um paraíso no aspecto espiritual e de desenvolvimento, de crescimento, de maturidade a nível intelectual, a nível religioso, também tem bastante desafios. Então, se em casa nós temos atritos entre as pessoas que amamos, imagine num lugar onde cada um veio de uma família diferente, veio de uma realidade diferente. E eu vinha de uma realidade, de fato, bastante diferente, né? Já formado em filosofia, já profissional, já com a maturidade, né? Boa parte, 90% do seminário era mais novo do que eu, de seminaristas. Durante o tempo que eu passei, houve várias situações também dentro da reitoria, várias mudanças. Então, tudo isso foram desafios que só fizeram me enriquecer, né? Na medida em que, quanto mais poderia me desanimar, mais eu era fortalecido com a graça divina. E o senhor disse aí que teve também esses bispos que te desanimaram, né, no caminho. Esse foi o principal tropeço, o principal desafio, ou teve algo que ficou mais pesado que isso até a sua chegada ao sacerdócio? Então, também acho que não, mas não, né? Claro que uma palavra de um bispo é sempre encorajador, pode ser também um desânimo, né? Mas o meu lado afetivo também, né? Para, digamos assim, o meu lado interior, do ponto de vista afetivo, eu tive que trabalhar muito ao longo dessa experiência, né? Ao longo dessa experiência vocacional. Né? Sabia até que ponto eu estava apto a viver de tal modo que a igreja nos pede. Né? O padre diocesano não faz voto de pobreza, de castidade e obediência, mas nós nos comprometemos, né, a ter uma vida reta, uma vida de mudança e que favoreça realmente a uma vida virtuosa na qual tanto a pobreza quanto a castidade e a obediência se façam presentes. Né? E isso sempre me angustiava, porque muitas vezes eu dizia, meu Deus, será que diante de tudo isso que está na minha cabeça, Deus ainda me chamaria? Mas, ao longo do tempo, fui descobrindo minhas limitações, fui avaliando e reavaliando aquilo que realmente importa na vida, e eu costumo muito dizer isso nas confissões, né, de que por mais grande que seja o pecado, maior é a misericórdia de Deus, e o pecado não se relaciona só à questão moral, afetiva, mas existem tantos outros pecados que são esquecidos, né? Por exemplo, a caridade que deve ser manifestada todos os dias na vida do cristão, e ela, às vezes, é deixada de lado, né? O nosso exame de consciência noturno deve avaliar o quanto eu deixei de realizar a caridade, que torna pecado, e o quanto eu realizei de caridade ao longo do dia e que me fez viver a experiência da graça de Deus. Então, as incompreensões que eu fui tendo, e hoje avalio, né? Quando alguém não me compreendia, na realidade, eu estava querendo até demais. Né? E o demais nem sempre é visto da melhor forma possível. Uma radicalidade, por exemplo, no evangelho, uma pobreza evangélica. Né? Minha mãe chorou cada vez que eu fazia alguma coisa, era um chororô. Né? Uma das grandes expressões que eu tive no período vocacional foi ter saído de Natal até o Rio Grande do Sul durante 15 dias, pegando carona, caminhando, vivendo a providência de Deus, e ela sem saber nada. Né? Eu disse que pensava que eu ia de ônibus, pronto, ia chegar lá, e depois ia ligar para ela. Passei uma semana sem ligar, depois só fui ligar depois que cheguei, aí o mal já estava feito. Então, uma caminhada, mas foi só uma das tantas, né? Mas eu guardo com muito, às vezes, um saudosismo
de quem realmente queria se entregar de maneira completa a Deus e de fato, precisaram de uma prudência, né? O equilíbrio, a prudência, porque às vezes a gente está tentando a Deus, né? Fazendo coisas que arrisquem a própria vida. Então, não pode ser assim. Quando chegava no ouvido, talvez, de um formador, de um diretor espiritual, de uma congregação, de que eu fazia isso, aquilo, outro, espera aí, esse menino precisa botar mais o pé no chão. Viu, mães? Porque eu digo que tem que rezar pelas mães biológicas e a família dos sacerdotes, a gente nem imagina, né? Mas olha aí, o padre nos dando ótimos motivos para rezar pela nossa irmã Maria Zélia. Pegando esse gancho, padre, que o senhor está falando aí de como cresceu, né? Que esse crescimento humano veio, então, aí da sua vida como seminarista, uma vida rápida como seminarista. Queria que o senhor dissesse para a gente como que o senhor vive o ministério sacerdotal hoje, no seu dia a dia. Eu sei que o senhor, além de todas essas coisas que eu disse no começo da live, que o senhor desempenha hoje, como o senhor bem disse, eu sei que o senhor é de uma paróquia bastante movimentada, que tem formações mensais, tem grupo da Santa Giana, que é voltado para a espiritualidade feminina. Eu sei que o senhor reza o terço da misericórdia na rádio da cidade. Como que o senhor vive essa espiritualidade hoje? Eu vivo uma experiência muito bonita. Depois de ter sido capelão nacional dos escoteiros e morando durante 5 anos e meio no Rio de Janeiro, retornei no ano passado. E o arcebispo me deu a alegria de poder servir na paróquia de um dos padres que tem a maior amizade, né, dentro da arquidiocese. Convivemos juntos no seminário por um ano só, mas adquirimos uma amizade que perdurou durante todo o tempo em que estive fora de Natal. Ele também esteve fora, estudando em Roma. Depois ele regressou de Roma e depois me acolheu de novo no seminário, né? Isso quer dizer que eu passei apenas 3 anos e meio no seminário, saí do seminário para poder continuar meu processo de maturidade, digamos assim. Eu fui fazer teologia na faculdade jesuíta, na melhor faculdade de teologia da América Latina, segundo o viés deles, né, o direcionamento que eles dão, teológico. E quando eu estava terminando a faculdade, o padre Francisco Fernandes, meu atual pároco, já estava como vice-reitor do seminário e fui acolhido, então, para terminar o acompanhamento vocacional, porque eu já tinha terminado o curso de teologia. Então, hoje, vivo, talvez, no melhor dos mundos possíveis, pelo menos nessa transição, digamos assim, diante de vários aspectos de minha vida, né? Porque cheguei do Rio de Janeiro, 5 anos e meio fora, fiquei muito ativo durante esses anos, viajando pelo Brasil e pelo mundo inteiro, então estava na hora de botar um pouco mais os pés no chão, né? E lá na paróquia Bom Jesus das Dores tem tudo aquilo que eu poderia imaginar de bom do meu próprio ministério sacerdotal. Haja vista ser muito amigo, né? Eu praticamente o irmão do meu pároco, o estilo dele, a teologia dele, a base teológica dele, a maneira de ele se comportar, tudo me anima a imitá-lo, né? E é recíproco, né? Tem coisas que ele está mais avançado e eu tenho o maior carinho em aprender com ele e a perceber que eu preciso me adequar a certas atitudes ou maneiras de ser, e há coisas em mim que ele também admira muito. Então, a gente, só aí, para mim, já é algo muito especial. Então, quando falamos da paróquia em si, a dinâmica paroquial que ele colocou dentro da Bom Jesus das Dores é a cara dele, né? Porque ele chegou na paróquia onde não havia
já mais tantos paroquianos. Então, ele foi construindo, esse tempo, uma igreja que tinha tudo aquilo que ele sonhava realizar. Então, depois que ele já estava tudo pronto, praticamente, ele precisava de alguém como eu para poder preencher algumas lacunas do ponto de vista pastoral e até, acredito, do ponto de vista pessoal com ele também.